O tema do vídeo de hoje, já estamos no capítulo 5 do livro Contabilidade Básica do José Carlos Marion. Então o tema desse vídeo é grupo de contas, que é o título, na verdade, do capítulo, e que no vídeo anterior eu já dei um início, uma pequena introdução, só comunicando, quais serão os temas dos próximos vídeos desta playlist de introdução à contabilidade sobre esse capítulo. O livro é este, caso você tenha interesse, o link está na descrição. Está me ajudando muito a compreender contabilidade, embora eu já tenha tido na faculdade, é muito bom rever isso aqui, muito bom mesmo. Beleza, então o vídeo de hoje, nós já vamos entrar diretamente no grupo de contas, mas antes disso, o Marion sempre coloca uma ilustração no início de cada capítulo, com uma certa ironia, sabe, para a gente compreender melhor do que se trata aquele capítulo. E aqui tem uma inclusive, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Contador, alguma coisa está errada. Já é o segundo ano em seguida que o ativo dá o mesmo valor do passivo. Você está querendo gozar da minha cara? Fecha aspas. Então essa é a ilustração que ele traz sobre essa ideia do grupo de contas, Porque realmente as contas do ativo e passivo, elas fecham igualmente e a maioria das pessoas não tem essa noção do porquê isso acontece. Mas dos vídeos que eu já gravei até aqui, quem acompanha já deu para ter uma noção do porquê isso acontece, aquela ideia de balança, de que tem uma origem, tudo. Se existe uma origem, existe uma aplicação, por isso que o ativo e passivo, eles são iguais, Bom, então o vídeo de hoje é o seguinte, qual que é a introdução sobre isso? Colocando-se todas as contas de forma desordenada do balanço patrimonial, nós estamos falando de balanço patrimonial, deixa eu só fazer uma breve revisão do que seja este balanço patrimonial, O balanço patrimonial é o mais importante relatório gerado pela contabilidade e através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no final do ano ou em qualquer data pré-fixada. O balanço patrimonial é dividido em duas colunas, a do lado esquerdo denominada ativo e a do lado direito denominada passivo. O termo ativo pressupõe algo positivo, dinâmico, ou seja, a aplicação dos recursos, e o termo passivo, ao contrário, é uma ideia negativa de dívidas, de obrigações. São as origens, são as origens de financiamento. Beleza? Então, tendo feito essa breve introdução aqui, vamos lá. Sobre o grupo de contas, porque se nós temos passivo e ativo, isso tem que ser minimamente organizado. É disso que trata este capítulo e os próximos vídeos que eu gravarei sobre ele. Vou repetir aqui então. Colocando-se todas as contas de forma desordenada, ainda que respeitando as noções de passivo e ativo, vamos supor que você dividiu o balanço patrimonial em ativo e passivo. Ponto final. Somando-se caixa com máquinas, veja bem, são coisas diferentes, tá bom? Então, você pega e soma caixa com máquina, duplicata a receber com veículo e assim por diante, haveria muita dificuldade para interpretar e analisar o balanço. Então, aqui ele está dando um exemplo do que seria uma situação caótica dentro do balanço patrimonial, pelo menos com um mínimo de organização entre ativo e passivo. Essa é a razão por que se devem agrupar contas de mesmas características e de mesma natureza, para que haja uma facilitação na leitura do balanço. Então, o balanço patrimonial, ele evidencia o patrimônio da empresa, ativo e passivo, e a organização em agrupamento de contas é para que seja facilitado, então, a leitura dele, com contas que tenham as mesmas características, ou parecidas, ou mesma natureza. E aí ele continua o texto. É coerente somar o dinheiro em caixa, veja bem, dinheiro em caixa, com o dinheiro depositado em bancos. E isso na contabilidade, a gente vai ver mais adiante, se chama disponível ou disponibilidade. Não deixa de ser um agrupamento de contas, pois ambos caracterizam dinheiro disponível, o que está no caixa da empresa ou o que está no banco. Agrupar máquinas, veículos e equipamentos também tem significado, Então é um outro agrupamento, máquinas, veículos e equipamentos, pois são bens de vida útil longa, não destinados à venda. Da mesma forma, isso é um agrupamento, Da mesma forma, é compatível agrupar no passivo, lá nas origens de recursos, salários a pagar, fornecedores e impostos a pagar, pois são contas que são liquidadas, pagas a curto prazo. Assim é que se procede para agrupar contas de natureza semelhante. Então, quando ele diz natureza semelhante, é isso. E o exemplo do caixa e do banco é que fica muito claro essa ideia.
Aí ele conclui dizendo o seguinte: a legislação brasileira estabelece dois grupos de contas. Nós estamos falando de dois grupos de contas básicos para o ativo e praticamente três grupos de contas para o passivo e patrimônio líquido. Então, do lado do ativo, os dois grupos de contas básicos são dois: ativo circulante ou só circulante e ativo não circulante ou não circulante. Então, são esses dois grupos de contas. No passivo, ou seja, a origem de recurso, passivo e patrimônio líquido, são três grupos de conta: o passivo circulante e o passivo não circulante e o próprio patrimônio líquido. E nós já vimos em vídeos anteriores o que é que significa o passivo em si, que é uma origem de recurso, e que é uma origem de recurso exigível, né? Um passivo exigível, enquanto que o patrimônio líquido também é uma origem de recurso, mas é um passivo não exigível, um pouco diferente. O fato é que no vídeo de hoje estamos aprendendo que o ativo é dividido em dois grupos de conta: passivo circulante, ativo circulante e ativo não circulante. E o passivo o passivo e patrimônio líquido dividido em três grupos de contas: passivo circulante, passivo não circulante e o próprio patrimônio líquido. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, e no próximo, conceito de curto e longo prazo na contabilidade. Esse será o tema do próximo vídeo. Fico por aqui, valeu, se inscreve por aí ou se inscreve aqui no canal para acompanhar essas playlists que estou construindo aos poucos.